Olá, sejam bem-vindos ao PodMac, o podcast do segmento automotivo. Bora começar mais um episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Túlio, sou proprietário da Dia Centro Automotivo e o fundador do Oficina Lucrativa, o melhor programa de treinamento para donos de oficina mecânica. E aqui comigo tá o Lemuel. Fala, Lemuel. Fala aí, pessoal. Sou o Lemuel, MSA Serviços Automotivos, sou técnico e professor de câmbio automático. Estamos aqui nesse podcast aqui para poder somar com você, dono de oficina. Vamos lá, Túlio? Bora lá. Lemuel, hoje nós vamos falar de um tema que quando eu posto isso em rede social, velho, eu apanho pra caralho. Eu já vi. Fornecimento de peças. Eis a questão. Devo aceitar peças de terceiro ou não? Isso é uma polêmica muito grande entre o nosso segmento. Sim. Uns defendem, outros não. O cliente já nem aceita. Mas, enfim, bora trazer pro pessoal aqui a nossa realidade, porque eu acho claro. o bacana aqui desse podcast é isso, né? A gente traz vida real. Sim. Pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tá. Como é que é na MSA hoje? Você aceita peças fornecidas por terceiro? Bom, vamos lá. Aceito. Abre um parênteses, né? O que acontece? Tudo tem a ver com aquele cliente, né? É o que a gente sempre tem falado. O cliente que vem buscar solução no problema ou o cliente que vem trazer o problema. Então é uma questão de percepção, né? Hoje eu até postei sobre qual que é a real motivação de um cliente buscar a peça na internet, etc. Qual que é a única motivação? Preço. Só, não tem nada, ele não vai conseguir falar pra gente nada que justifique ele buscar essa peça de forma online, de forma lá enfim. O que acontece? Depende do cliente e depende do que esse cliente quer adquirir, né? Não é que, então me traz qualquer porcaria aí que eu vou montar. Não é bem assim, né? Não é bem desse sentido. Entendi. Agora, eu tenho clientes lá na MSA que eu nunca vendi 1 litro de óleo pros caras. Nunca. Só que tem 3 casos isolados. 3 casos isolados. Um é Land Rover Discovery, um Audi A4 e um Volvo. Numa carteira de clientes, de vários clientes, eu tenho 3 exemplos para te dar. São 3 clientes que vão buscar solução de problema. Certo. Então, beleza, vamos lá. Levou o carro, tá dando um barulho, tá isso, aquilo, parará. Olha, eu preciso de comprar isso. Já manda pros caras. Porque não adianta querer que eles não vai comprar a peça minha. Mas você fala pelo fato de não ter a peça no mercado, ser difícil o acesso para a oficina comprar, ou o perfil do cliente que é assim? O perfil do cliente. Perfil do cliente. Ele é um cara que ele quer comprar a peça lá do Zé, do João, que vende lá na internet. Ele quer. Bom, vamos lá. Como que funciona isso? A primeira coisa, não me aparece com qualquer porcaria, que não vai dar para montar, né? Porque... Vamos lá, agora ele é esperto, ele quer cotar, ele quer mais barato, ele quer comparar, a minha é 100 lá no mercado, no Mercado Livre é 30. Bom, ele quer fazer essa comparação. Com certeza. Ele quer. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Qual que é o motivador que você quer trazer essas peças? É tanto. Beleza, ótimo, vamos lá. Me resguardo com alguns documentos, só Algo que... mais nós fala sobre isso, né? Sim. Só que todos eles... Já teve problemas de garantia? Sim. Já teve coisa que os caras comprou e não funcionou. Cara, não me enche o saco. Lembrando que eu não tô aqui apoiando todo mundo a comprar peça, instalar peça de cliente. Não, muito pelo contrário. Eu sou até um pouco contra, mas é o perfil de cliente. Vamos lá. Esse cara do Audi tá comigo de 2013. É um cliente fiel, vamos dizer. É um cara fiel, Exato. um cara que... Eu morava em São Paulo, então lá ele trabalhava assim, um cara que quando ele chegou no primeiro momento, ele já conversou comigo sobre. E aí isso tudo vai muito também da educação que você fez com o cliente lá no começo. Então lá no começo, ele já foi educado que poderia. Diferente de às vezes hoje chega um cara que tá com um problema pra você e você já falou, opa, aqui não. E detalhe, o que eu tô falando aqui também, que fique claro, eu tô falando de serviços mais simples. Né? Como hoje a MSA ela é referência e especialista em transmissões. Ponto. Os clientes novos que vêm chegando de 3 anos para cá é câmbio, não tem conversa. Entendi. Agora, acabei de citar um exemplo de 2013. Cara, para esse cara eu já troquei pastilha, amortecedor, farol, tudo.
eu continuo mantendo esse cliente. Eu não posso chegar num cara que tá comigo de 2013, só dar um tapa nas costas e falar, olha, agora eu só faço câmbio. Câmbio de carro não estraga todo dia. Sim. Então, assim, são perfis diferentes. Até hoje nunca aconteceu. Porque sabe onde que o pessoal se pega? Vamos reformar um câmbio no carro. 10, 15, 20, 25 mil. Pergunta se alguém já falou em levar a peça pra mim. De jeito nenhum. Nunca. E aí, num câmbio desse aí, você já restringe. Não pega e ponto final, não tem conversa. Não, numa situação dessa, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Agora, comprei o câmbio no ferro velho, não quer reformar. Você monta pra mim? Aí já muda um pouco a história. Eu já estava. Até porque é tirar um e pro outro, né? Você não abriu, não teve responsabilidade técnica nenhuma interno daquele câmbio. Nada. Então não funcionou, é outra mão de obra, outro câmbio que ele vai trazer pra você. Pronto, acabou. Certo. Esses exemplos que eu tô citando são de serviços comuns, né? Sei lá, trocar uma vela, trocar alguma coisa. Eu não vou deixar de atender o cliente nessa situação. Mas, de um modo geral, quando a gente falava sobre, eu dei uma olhada lá na oficina, 30 carros lá na oficina. Não tinha ninguém fornecendo 1 litro de óleo para nada. Entendi. Tá? Porque nós já tivemos problemas com essas questões. Antes, né, tudo é uma questão de maturidade, né? O tempo de maturação do negócio, né? Antes, quando eu não tinha esse entendimento, até eu tomar meu primeiro ferro lá em 2014, que é pagar uma peça que eu não vendi, isso foi o mais dolorido, eu não esqueço dessa história nunca. Até eu tomar esse primeiro ferro, pra mim era assim, era só conversar com o Carol, montei pra você, se der ruim não tem garantia e tal, não é bem desse jeito. Então, vem rodando. Então, nós estamos falando desde 2013. Então, desses clientes que hoje eu tenho, que não adianta. Bom, primeiro, o padrão do carro do cara. Eu te falei agora do Land Rover Discovery, te falei de uma Volvo e te falei de um Audi. Os 3 é mais velhinho. O Land Rover 2015, a Volvo 2012 e o Audi 2011. Cara, é carrão, mas não é... É um perfil de cliente específico, né? Então sim, não é aquele cara específico. Eu falo muito assim, né, Lemuel? Toda regra tem que ter exceção. Claro. Então o que não pode é ser normal. E a gente não pode ter extremismo. Por isso que o empresário, ele tem que ser um cara comercial. Quem é do comércio, cara, ele tem que ser flexível. Essa é a realidade. E hoje o pessoal tem muito esse negócio de levar tudo ao pé da letra. Não aceito. Cara, lá na minha oficina, padrão é não aceitar peças. Sim. Mas aí vai muito a mesma situação, igual você disse. Tem clientes que lá de 2012, quando a gente não tinha aquela maturação de negócio, cara, você tava vendendo o almoço para comer a janta. E aí você acabava aceitando porque você não tinha serviço dentro da oficina. E eu vejo que hoje a realidade é muito cara. Ele naquela preocupação, não, mas minha oficina tá parada, eu tenho que pegar esse serviço e ainda pego com a mão de obra baixa e vai aceitando. E aí acaba que isso gera um tempo para se posicionar. Sim, com certeza. Eu percebo que vai muito nessa linha de raciocínio. Então, algumas oficinas, principalmente o cara pequenininho, cara, eu não posso fazer isso. E ele também, às vezes, não tem nem estrutura para comprar peça. Que até é outro ponto que eu vou te falar por que o cliente, às vezes, quer comprar peça. Já nós vamos chegar nisso. Sim. Mas, moral da história, toda regra tem sua exceção. Se eu te falar lá na minha oficina é 100%, não, vira e mexe. Vou te dar um exemplo agora. Um Onix, Onix Turbo, nós pegamos pra fazer um cabeçote. Cara, as peças daquele carro tá muito caro e não acha no mercado a não ser genuíno. Liguei na concessionária, a concessionária hoje não faz muita graça pra gente e é fato. O cara era frotista. O preço que a concessionária tava passando pra ele, que tem lá 10, 12 carros. Ele, Túlio, você me desculpa, mas olha aqui. E eu peguei o preço da concessionária, 30% a mais, por quê? 10 já virou imposto. Então eu não vendo nada por menos de 30%. É no mínimo. Então é um markup que eu tenho na minha oficina, é o meu custo, enfim. E eu fui bem transparente com ele. Eu falei, ô João, seguinte, eu tô comprando lá igual você tá comprando esse Onix, eu não acho a peça em outro lugar, é só lá na concessionária Chevrolet. E cara, eu tenho meu custo aqui. Ele, Túlio, mas eu tô sempre arrumando os carros aí que o cara tem 22 carros, arruma todos lá comigo. Cara, eu vou perder um serviço desse? É exceção da regra, né? Ele tá comprando todas as peças original lá na concessionária, onde eu ia comprar. Tá pagando a mão de obra o preço que eu falei. Cara, aí é uma condição comercial. Claro. Pô, fiz. Só que aí agora, chega um cliente lá, vou te fornecer as peças pra um cabeçote ainda. Não aceito. Não. Então, essa situação específica foi desse cliente. Sim. Até hoje, eu tenho lá na minha oficina o seguinte. Informativo, nós aceitamos peça. Exceção. O cliente quer, beleza? Você quer? Nota fiscal da concessionária que você comprou a peça genuína. Porque eu tenho mais preço que a concessionária. Mas eu comprei no Mercado Livre na loja oficial.
Cara, tem muita loja oficial que não tá vendendo o que promete. Não quero falar mal, tem muita gente que vende. Só que se a gente vai analisar preço, nem sempre o Mercado Livre é tão mais barato quando é um produto top com o top que você tá vendendo ali. Por quê? A gente quebra a cabeça, às vezes determinada marca, ela é conceituada, Sim. mas para aquele determinado item, a gente sabe que não é boa. Vamos pegar um problema crônico, né? Carcaça d'água. Tem marca que você é pôr carcaça d'água que vai dar pau. Mas a mesma marca fabrica, às vezes, um sensor que funciona legal. Mas a gente apanhou pra ver isso daí. A gente teve um monte de garantia pra ver isso daí. Uhum. Então é esse preço que o cliente tem que entender. E aí ele vai lá e compra essa carcaça d'água, porque ele entende que essa marca, ele generaliza o negócio. Então ele entende que essa marca vai ser boa. Só que ele não tá vendo por trás. Eu falo sempre o seguinte, o lucro é o menor que o cliente tem que ver. É o que a gente tá lucrando numa peça. É todo o contexto por trás, é o tempo que você perdeu. É quantas peças você já não fez garantia pra você entender que aquela peça, para aquele determinado, né, item era bom. Uhum. Vamos lá, igual eu mexo muito em suspensão. Pitman auxiliar de S10, as antiguinhas. Cara, se não for aquela determinada marca, não vai funcionar. Pode pegar, tem outras 300. E aí se você compra dessas outras marcas, às vezes um pivôzinho, um terminal pro mesmo carro, vai funcionar legal. Fica top. Fica top, vai atender. Então, só que assim, essa expertise é a gente que tem, então tudo isso tem um preço. E às vezes tem cliente que não quer pagar o preço do conhecimento que uma oficina tem. Esse é o cliente que vai... Ele quer trazer problema, né? Em vez de buscar a solução, ele traz problema. Ele traz problema. Então ele tá procurando um problema pro carro dele. Aconteceu agora, recentemente. O clientão nosso lá também, frotista, menos carro, e ele comprou uma pastilha de disco no Mercado Livre. E... foi passado aí 12 mil quilômetros, a primeira pastilha dele, uma Fiat Toro, primeira pastilha do carro dele, rodou 48 mil km. Uhum. Veio pastilha e disco, marcas boas, conceituadas, inclusive que a gente monta. Cara, o disco, 12 mil quilômetros, o disco acabou e a pastilha ainda tinha material. Ele, você faz um laudo pra mim, pra eu solicitar garantia? Eu falei, eu não posso fazer um laudo. De jeito A peça não foi vendida. Uhum. Não, cara, mas... eu falei, deixa eu te falar. Freio, normalmente, não tem garantia, já te adianto. E eles têm essa história, né? Faz um laudo pra mim. Como é que eu vou fazer um laudo de algo que eu nem vendi? Assim, um laudo, né? E aí eu brinquei com ele, falei, deixa eu te falar, eu sou engenheiro mecânico. Pra você ter um laudo, você vai ter que fazer uma análise do material, você vai levar isso aqui no laboratório. Eu simplesmente, a olho nu, não tem jeito de eu te precisar um laudo. Por que gastou esse disco do jeito, esse desgaste prematuro? A liga do disco deu problema. Como é que eu vou falar que a liga do disco deu problema? Sem esse embasamento, você ainda acaba se prejudicando. Me prejudicando, né? E tô comprando um problema que não é meu. Sim. Aí eu fui bati doído nele. Eu falei, isso acontece aqui também. Eu montei uma pastilha e disco numa S10 há uns 6, 7 meses atrás, dessa mesma marca que você montou, e deu problema com 9 mil quilômetros. Olhei freio traseiro para ver se estava sobrecarregando dianteiro, não estava. Fui lá e troquei pro cliente. Uhum. A indústria não me deu garantia. Mas sabe o que eu fiz pro cliente? Eu dei a garantia, porque eu entendo o lado do cliente. Sim. Essa é a diferença de você comprar aqui na oficina. Agora, lá onde você comprou, na sua loja online, eles simplesmente vão te falar que não tem garantia. Não tem garantia. Aí é o barato que sai caro. Você tá com o carro parado, você vai depender de mandar essa peça pra lá, então obviamente você vai comprar outra peça pra depois esperar uma garantia pro seu carro, vai pagar outra mão de obra. Aí já encareceu. Aí ele olhou assim, cara, você tem toda a razão. Eu tô pagando mais caro pra fazer isso. Sim. Falei, é isso que eu tento sempre falar com vocês, só que só acontece na hora que você toma uma labutada dessa, igual você tomou agora. E você precisa do seu carro todo dia. Ele ainda tomou uma simples, né? Ainda bem que foi no freio. Foi freio, né? Uhum. Então você precisa do carro todo dia. E aí? O seu tempo parado, essa dor de cabeça, laudo... Cara, você não vai conseguir, ponto. Já tô te avisando. Posso escrever qualquer coisa aqui, você não vai conseguir. Pegou um problema com a mão. Se você pegar até o livreto de bordo do veículo... freio não tem garantia, freio e embreagem não tem garantia. Uhum. São itens de desgaste. Sim. Como é que eu vou precisar o jeito que você usou seu freio em 12 mil quilômetros? Tem freio que acaba com 5. Sim. Tem embreagem que o cara fica com o pezão ali. É item de desgaste, então não tem jeito de eu te precisar isso daí. A própria montadora já se resguarda disso, a indústria se resguarda disso. Ela sabe, né? Ela sabe que pode ter problema, não tem... Exatamente. Não tem como... É igual você falou, o cara tá descendo a serra lá de Ubatuba, cravado o pé no freio. Vai chegar lá embaixo sem freio, sem roda, sem rolamento, sem nada. Exatamente. Como nós vamos adivinhar o jeito que o cara usa o carro? Isso é uma novela. Mas vamos lá, vamos imaginar. Você já acabou de falar agora, mas e a mão de obra? Você cobra outra mão de obra do cara? Como é que funciona isso? Na hora que você vai cobrar, que o cliente fala que faz aquela pergunta, nesse cenário,
cara trouxe a peça e tal, montou, foi embora feliz, obrigado. Ele foi embora rindo, porque afinal agora ele gastou menos, né? Ele gastou menos. Sensação então de economia. Certo. Sensação de economia. Você é o melhor mecânico do mundo, porque instalou pra ele sem... Tá tudo certo. Daqui 12.000 quilômetros ele voltou. Aí já começa a questão, né? O jogo de empurra. Porque a primeira coisa, a hora que a gente comunica ele que essa pastilha ou esse disco, enfim, acabou com 12.000 quilômetros, ele já fala, nossa, mas é tão novinho, né? Colocou semana passada. Como é que é isso? E detalhe, aí ele vai falar lá com o cara, não, vou abrir aqui e tal. Aí, a primeira das perguntas dele, será que montou certo? Sempre a culpa é do mecânico. Sempre a culpa é do mecânico. E a mão de obra disso aí? Cobra-se de novo? Como é que funciona? Mesmo preço, normal? Mesmo preço, normal. A grande maioria vai ter essa resistência. Com certeza. Vou te dar um exemplo, aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Eu ainda não tinha muita restrição disso, não. Montamos um radiador de uma Captiva V6. Até na hora que você fala Captiva, eu lembro. Você teve uma, né? Teve 2. E daí, montamos esse radiador. Passados-se 15 dias, o cliente voltou lá. O radiador vazou, tal. Cara, radiador que ele comprou. Radiador que ele comprou. Comprou internet e tal. E aí, cara, vazou. Aí falei pra ele, certo, vamos desmontar lá e... O senhor solicitou garantia? Solicitei a garantia e trouxe pra ver como é que eu vou fazer com você. Eu falei, como é que vai fazer o quê? Não, porque tá na garantia. Eu falei, tá, o meu serviço tá na garantia. Rapaz, e ele já um senhor, né? E às vezes com aquela cultura um pouco mais braba, ignorante. Já muda o tom de voz, assim, aquele negócio. Tá na garantia ou você quer que eu procure meus direitos? Sem antes eu falar nada. E eu já falei, então vem cá. Qual que é o seu direito? O seu direito, qual que é? Boa. Ele não teve resposta, né? Só falou, meu direito era garantia de 90 dias. A sua mão de obra tem que ter garantia. Eu falei, com certeza, e minha mão de obra tem garantia. Então nós vamos fazer o seguinte. Pra soltar esse radiador, o senhor viu, eu tenho que arrancar aquele para-choque ali do seu carro. Eu vou tirar o radiador. Constatado que o meu mecânico foi falha dele na montagem. Quanto que foi o radiador do senhor? Foi R$2.000? Eu vou te pagar o radiador e ainda a mão de obra. O senhor vai ter... Não, o radiador eu já consegui garantir. Eu falei, eu faço questão. Porque minha empresa dá garantia. A minha empresa é idônea. Agora, se não foi, a mão de obra o senhor vai pagar X valor na hora que desmontar. Combinado assim? Eu não aceito. Falei, então tá bom só pro senhor, pra mim não. Por que o senhor acha que eu tenho que aceitar? Porque você tem que dar garantia de serviço. Falei, tá, mais uma vez, eu vou te perguntar. Que eles gostam, né? Garantia. Eu vou te perguntar, aonde que foi o meu erro? Se o senhor me provar que foi um erro meu, eu vou te dar garantia. E fui jogando a culpa nele. Ele, mas... Falei, vamos fazer o seguinte, o senhor tá falando muito em processar, só que o senhor não tá procurando nem saber como que funciona um processo. O senhor tem que processar mesmo, mas o senhor tem que processar a marca do radiador, que ela tinha que te dar a garantia da mão de obra também. Exatamente, e nunca dá, né? E aí o senhor não tá preocupado com isso e vindo vomitar em mim. Então o senhor tá totalmente errado. Então o senhor eu vou desmontar aqui, e aí eu vou te entregar uma nota fiscal igual o senhor teve do primeiro serviço, e o senhor vai processar a fabricante. Sim. Mas aí é óbvio que eu não vou ganhar. Eu falei, aí o senhor tá querendo ganhar no pequeno, só que o pequeno aqui entende um pouquinho. O senhor não vai ganhar em cima do pequeno. CDC não é só pra poder... Não é só pra eles, né? Exatamente. Não é só pra eles. Então, tipo assim, pro grande vai dar trabalho, não compensa nem eu ir. Agora que esse aqui eu vou ganhar no grito. Cara, aí é onde o dono da oficina, ele tem que se posicionar. Sim. E se ele tá certo, ele tá certo. Igual... Poderia ser um erro do meu mecânico? Poderia. Por isso que eu já falei pra ele. Se eu desmontar aqui, e eu quero que o senhor esteja ao lado, e a gente vê que foi falha do meu mecânico, eu vou te pagar até o radiador. O cliente tem razão quando ele tem razão, né? Quando ele tem razão. A história que o cliente sempre tem razão é a maior furada do mundo. Ele tem quando ele tem. Exatamente. Então, assim, a mão de obra de novo. Só que muitas das vezes não vai conseguir. E muitas das vezes o problema é muito maior. É onde muita oficina... Como se diz, senta, literalmente. O radiador estourado podia ter levado o cabeçote. O cabeçote, é isso que eu ia chegar. E o responsável técnico sempre é o responsável pelo serviço. Então, às vezes eu coloco lá, mas o cliente, eu não dou garantia ao cliente, meu amigo. A responsabilidade técnica é sua. É sua, é da oficina. Mas eu avisei pra ele que a peça era paralela, então era só você não montar. Se você montou, o cliente é leigo diante de um juiz. Se você montou a peça... Você é o responsável técnico. Nessa então, hora eles é leigo, né? Porque Exatamente. Na hora de comprar eles é os espertão, eles é os caras. Exatamente. Pesquisa até onde não vende. Então tem que, primeiro ponto, até já para as oficinas se resguardarem.
Você tem que ter uma placa indicando isso daí. Não aceito, coisa e tal. Segundo ponto, um termo para se resguardar. Sim. Segundo ponto. Terceiro, ter flexibilidade na hora que você for aceitar essa peça ou não. Analisar, Para fazer essa análise, justamente. Esse cliente compensa? É um cliente potencial para mim? Comercialmente falando, será que vale a pena? Há quanto tempo esse cara tá comigo? Já vou começar aí, né? Porque se for um cara que chegar agora... Agora, o cara que aceita tudo de qualquer jeito, eu sinto lhe dizer, você vai ter problema logo, logo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quem fica aceitando peças fornecidas por terceiros com frequência e não tem critério nenhum, se você ainda não pegou uma garantia muito grande, já você vai pegar. E às vezes, se o cara é pequeno, essa garantia fecha a oficina dele. Opa! E eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Tira o cara do mercado, hein? Eu já vi isso acontecer do cara fechar e ter que voltar a trabalhar terceiro CLT. Por uma imprudência. Imprudência. Então você aceitar, beleza, se resguarde. Só que eu estudei umas 4 jurisprudências. Todas elas, o ganho foi para o cliente. Não foi para o mecânico. Aí o pessoal chega lá no Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, artigo 39. Aí tem lá no inciso 9, inciso 3, deixa muito bem claro. Responsabilidade técnica é do técnico. Então, se ele montou determinada peça, independente se foi ele que forneceu ou não, ele é o responsável técnico. Foi o que aconteceu comigo com o ferro que eu te falei de 2014. Foi ferro. Foi por isso. A resposta é muito simples, né? O cliente é leigo, eu sou o técnico. Exatamente. Se eu instalei, eu concordei que aquilo ali estava apto a ser instalado. Pronto. Responsabilidade minha. Então, assim, essa questão da flexibilidade e um pouquinho de inteligência, né? Eu tenho, sim, esses 3 clientes lá. É cara potencial, é cara bom, é cara que tá comigo do começo. Nessa época de 2014, como é que foi? Conta pro pessoal. Rapaz, 2014. Desse cliente em específico. Foi uma treva. Primeira coisa errada. Tava todo mundo muito novo, né? A MSA nasceu em 2013. Então, um aninho de mercado, engatinhando. Aquele mesmo erro do começo que a gente falou. Exatamente. Às vezes tá parado de serviço, vou pegar pra ganhar o cliente. É tipo isso. Vendendo almoço pra comprar a janta e às vezes não jantando pra sobrar o do almoço do outro dia. Exatamente. Essa pegada. Tá, beleza. Cidadão me chega. Eu tava começando a caminhar por esse mundo do câmbio automático. Tava começando a me chamar a atenção. Vai que vai ali e me chega um cara de um Sonic. Tá certo, o Sonic é um negócio complicado. Mas ele tem um câmbio 6T30. Câmbio de cruze. Tranquilo. Bom, hoje parece ser tão simples, né? Aí naquela época. Aí, beleza. Abrimos o câmbio do rapaz, do carro, passamos orçamento. Já, hoje a gente tem essa leitura. Veja bem, não é preconceito do carro do cliente, mas parece que quando tem carros que a hora que entra dentro da loja, você sabe se ele vai fazer o serviço ou não, né? É uma loucura isso. É Deus, é o Espírito Santo e é a sabedoria e os anos, né? Beleza, o carro entrou, desmontamos, não dou conta de arrumar. Naquela época, compensava ainda comprar um câmbio. Né? Hoje não compensa mais. Hoje tem os ferro velho da vida aí que o câmbio tá o preço da reforma de um. Então, assim, não tá valendo a pena. Mas naquela época compensava. Se vamos imaginar em 2013, para reformar um câmbio de um Sonic, ficou, na época, 8 mil. No ferro velho do fulano de tal, tinha o câmbio lá por 3. Eu não sabia precificar. Eu não sabia cobrar, eu tinha medo de cobrar e tal. Não sei ao certo, mas vamos pouco. Naquela época eu cobrei 600 pila pra colocar outro câmbio lá. O cidadão foi lá e comprou o câmbio, porque aí ficou bem mais barato. Aí gasta mais uma mixariazinha ali de óleo, tal e coisa. Na época ainda existia óleo mais barato, né? Os bons ainda era mais barato. Beleza. Montamos o carro do cara. Funcionou que é uma beleza. Perfeito. Entregamos o carro pro rapaz. Passa-se 2, 3 semanas, o carro volta pra oficina. Ali falou, o problema aqui tá no câmbio. Beleza, vamos arrumar, porque tá na garantia, né? Só que eu, burro, e ele inteligente. Burro, porque eu não busquei informação, né? O cidadão hoje, ele tira 1 hora do tempo dele pra assistir um podcast desse aqui, pode tirar ele de um problema que tá lá na porta da loja dele amanhã cedo. Né? Exatamente. Mas muitos têm preguiça de tirar essa 1 horinha. Prefere pegar o celular para ficar vendo N coisas do que... Dopamina barata. Exatamente. Aí, beleza. Eu também não fazia isso. Só que naquela época, onde tinha uma informação como essa? Não tinha.
Não tinha. Os caras que sabiam fazer as coisas não queriam ensinar a gente. Era tudo mais difícil, né? Hoje eu ponho numa plataforma ali, eu tenho um cara lá me ensinando alguma coisa. Então, hoje ficou bem mais fácil, né? Sim. Na palma da mão tem muita solução aqui. Com certeza. Tem muito problema também, mas tem muita solução. Beleza. Eu falei, não, se tiver na garantia do cara lá do ferro velho. Minha não. Não, você tem que pagar. Como que eu tenho que te pagar, fulano? Que eu não te vendi. Não, mas você instalou. Você sabia que tava bom. Mas eu vou falar com o cara do ferro velho, vou te ajudar. Olha só pra você ver. Olha só pra você ver. Conta até 10. Na época eu nem sei se eu contei, sabe? Fiquei tão... Tá. Beleza. O cara do ferro velho, um famoso aqui na cidade, pegou e ligou pra mim. Falou, não, isso aí ele estragou porque foi mau uso. Eu sem muito argumento, 1 ano de mercado, mas pensei, como que eu vou usar um carro automático errado? Tem jeito? Tem, só que é mais difícil. Né? De um modo geral, é mais difícil ser judiado um câmbio de um carro automático. Aí ele, não tem garantia não. Eu peguei e fui lá. Falei com fulano, não tem garantia não. Misericórdia. Aí tá, dali ligamos pra advogada. Na época, eu tinha ajudado meu pai com as coisas lá, ele ainda tinha oficina. Ligamos pra ela. Doutora, o caso é esse. Tá bom, peraí que eu vou tomar ciência das coisas aqui e te retorno. Daqui a pouco ela retorna. Manuel, você quer um conselho? Eu falei, doutora Judiu, eu queria uma solução, mas o conselho tá valendo, bora. Paga. Falei, como assim? Paga, resolve o assunto aí, sabe por quê? Foi daí que eu nunca mais esqueci dessa frase que eu acabei de falar. O juiz é um cara muito inteligente, afinal ele é um juiz. Só que ele é um cliente e ele tem um carro. Então ele vai pensar igualzinho o seu cliente. E a resposta, a deferição, né? O nome que fala, né? Deferição dele vai ser muito simples. O cliente é leigo e você é técnico. Se você instalou, é porque você concordou que aquela peça ia funcionar bem no carro do rapaz. Não funcionou no período de 90 dias, a responsabilidade é sua. Túlio do céu, só de lembrar dá uma roupinha. Pensa num problema. E aí? Na época eu não sabia fazer direito. Tava aprendendo. Fui depender de terceiro. Fui depender de um terceiro aqui na cidade, que é uma luta. Já me deu mais um prejuízo. Até que apareceu um santo anjo que me ajudou a resolver essa questão. Dali pra frente, aí foi um dos motivos também que lá no primeiro episódio eu falei do trauma do câmbio automático. Foi por esse e por outros que eu não queria nem ver câmbio automático mais. Então, ou seja, naquela época, acabei de falar que eu tava vendendo o almoço pra comprar janta e às vezes não jantava pra sobrar pro almoço do outro dia. Você imagina você ter que pagar... Já tira a janta de mais uns 30 dias. Não, ali acabou. Ali, tadinha. Foi assim, se precisasse comprar um picolé pro menino, não tinha como. Só que assim, falta de informação. Né? Eu imagino que hoje, se eu fosse abrir uma oficina hoje, cara, dá demais pra eu sondar o mercado, sondar o que acontece no mercado, antes de eu pôr a cara. Porque você e todo mundo, nós apanhou demais. Muito. Nós apanhou demais. É assustador tanto que nós apanhou. Graças a Deus que Deus viu isso. E tem esposas muito boas que também é a base da gente. Senão a gente tinha jogado tudo. Eu tinha jogado tudo pro ar. Se não fosse a Janaína segurar a bronca. Então, assim, quando eu me olho hoje, né? 14 anos depois, né? Não, 11 anos depois. E aí eu lembro desses casos, a gente vê que hoje é diferente. Né? Até o posicionamento é outro. O posicionamento, como por exemplo, hoje, de manhã, lá na loja. Cheguei lá, tal, tinha um rapaz lá, quer falar com você. Beleza, atendeu o cara. Tava lá com a Toro 1.3. Quer substituir o trocador de calor, substituir o óleo de câmbio e substituir o fluido do radiador. Eu já tenho as peças. Falei, tá. O que você tem? Porque ele falou as peças, né? Imaginei que ele tinha tudo. Não, tem os aditivos, que eu achei na internet mais barato e comprei. Nossa, ele tá chorando o preço do aditivo, então não é que chegar no trocador de calor. Pra que com um miserável desse tem uma Toro 1.3? Ué. Pra quê? Beleza. Chamei ela lá pra salinha e falei, vamos tomar um suco. Tá calor. Cara, isso era 9 horas da manhã. Beleza. Aí eu falando com ele, olha, não compensa, tal, pôr o trocador, vamos fazer o upgrade, tal, porque não compensa. Bom, vamos pôr números, né? O pessoal gosta de números. Lá na loja, aquele kit de upgrade custa R$ 1.700. Só o kit. Beleza. Aí ele pegou e falou assim pra mim. Perguntou, né, o preço do kit. Eu passei pra ele. Até então tava uma conversa
tirando a parte do aditivo que ele já queimou na largada, tá tudo bem. Beleza. Aí, a hora que eu passei pra ele os 1.700, ele pega e, do nada, fala assim, esse mesmo kit que você vende, igualzinho, do mesmo jeitinho. Internet tem 499. 600, você errou por 100. Tem por R$600. Cara, eu olhei firme nele, firme. Não fui deselegante nem nada. Eu falei, pois é, o meu é 1.700. E fechei a boca e fiquei olhando pra ele. Deu o que? 5 segundos de silêncio. Quem fala primeiro perde, aquele negócio, né? Deu o que? 5 segundos de silêncio. Ele pegou e falou assim, não, tá bom, eu vou ver e depois eu volto aqui. Eu falei, beleza, vai com Deus, tem outro rapaz aqui esperando pra me atender. Tchau. Cara, pra que esse abençoado tem um ator 1.3? Só que os amigos de oficinas têm que ficar muito atento e ter esse posicionamento, que é o que no começo não tem. Ontem ainda coloquei no meu store, um cliente chegou lá na oficina querendo perguntando, já é um cliente também antigo, cara, você monta um motor para mim no Saveiro 1.6 Power? Monto. Tá, esse motor ele foi feito fora, e aí o cara lá de Campinas, não sei de onde foi, mandou eu desmontar, mandei pra ele já arrumou o cabeçote, aí tá as peças tudo desmontadas lá na carroceria, eu vou trazer ela aqui só pra montar. Falei, oi? É isso que eu falei, montar. Falei, não, aí eu não pego esse serviço, não. Vai te trazer um problema em pedaços. Isso é posicionamento. Vamos lá, primeiro ponto, por que eu não pego esse serviço? Eu conheço a retífica que mexeu nesse cabeçote? Não conheço. Se acontece de vir dar um problema, que a probabilidade é grande nesse tipo de serviço, a retífica vai jogar pra mim ou eu vou jogar pra ela. Resumindo, vou ter dor de cabeça de desmontar pra provar que é ela vai querer provar que é eu, e nós dois, às vezes, jogar um BO num fabricante, enfim. Toda essa merda, literalmente falando. E a mão de obra, por mais que seja, vou cobrar o dobro. Igual até eu fiz uma enquete lá no Instagram, falei assim, você pegaria, desde que minha mão de obra, desde que o cliente paga o preço, eu pego. Falei, isso não tem preço a gente pegar um problema desse. Porque às vezes você pegou justamente no dia que a oficina tá vazia. E oficina é sazonal, gente. Não existe. Vai ter dia que vai estar aquele paradão. É normal. Isso é de oficina. E às vezes o cara no começo ele se precipita. Só que aí na hora que ele pega aquilo lá, vai entrar 5 pastilhinhas de disco ali dele ganhar a mesma mão de obra daquele motor e ganha 5 carros que ele vai entregar no mesmo dia. Sem ter aborrecimento. Sem ter dor de cabeça, liberou, não tem problema nenhum. Esse motor vai ter um regularzinho, às vezes um vazamentinho de óleo, um negocinho no arrefecimento, enfim. A dor de cabeça é grande. Se hoje a gente fosse precificar motor por, de fato, a responsabilidade e a hora técnica, a gente não pegava serviço de motor mais. Porque a mão de obra de um motor, eu tava fazendo essa conta com o pessoal lá no Doutorier, e algumas oficinas grandes em São Paulo já não estão pegando. Um exemplo que eu vou te dar, uma oficina bem grande em São Paulo, no T270, o mesmo aí que você falou da Toro. O cliente chegou lá pra fazer esse motor, que tá dando muito problema, lá acho que é do turbo, né? Não sei como é que é, eu não faço lá. É, o multi-air tá incomodando. E quanto que é a mão de obra? 15 pila de mão de obra. Sim. Falei, você falou pra não pegar. Ele falou, não, eu falei porque é o preço. O tempo que esse carro vai ficar na minha oficina parado, o tempo que o meu técnico poderia estar fazendo outro serviço e esse carro ocupando o box, eu faço muito mais de 15. Então 15 é o mínimo. Eu poderia até cobrar mais. Com então certeza. Eu quase não faço, porque na grande maioria o cliente não quer fazer. Então se a gente começa a analisar isso hoje, a gente vive uma falsa verdade no nosso segmento. De precificação errada por não saber o custo de uma hora trabalhada, o que representa de dificuldade e de consequência aquele serviço que ele está fazendo. Então o dono da oficina, ele tem que ter muita cautela até nisso daí. Não é nem só a questão da peça, até o serviço que ele vai pegar. E às vezes o que tem dono de oficina, eu já fui esse cara no final, você começa a barrigar o cara, eu só posso daqui 3 semanas. Às vezes, igual você que é especialista em um nicho, no meu até que não, às vezes ele faz fora. Mas você que é especialista, ele espera as 3 semanas. Espera. Ah, mas a mão de obra vai ser tanto. Ele paga a mão de obra. Só que você tá comprando um problema. Sabe o que é a melhor forma que a gente tem que fazer quando é um serviço que você não quer pegar? Eu não tenho especialização pra fazer o serviço do seu carro. Pronto. Simples assim. Que aí você já fala pro cara, eu não sou bom pra fazer isso não, cara.
Ou se não é igual o motor, cara, eu não trabalho com peças desmontadas desse jeito. Ponto, não fiquei ruim na história. Falou, ó, você não me leva a mal, mas quando o motor tá todo desmontado desse jeito, é o tipo de serviço que eu não pego. Pra eu pegar um serviço, eu tenho que fazer ele do início ao fim. Então eu já vou pegar algo desmontado. E quem vai pegar esse motor, nós deve ficar sabendo por aí nos grupos aqui da cidade. Quem vai pegar esse motor tem uma chance de ter problema, porque já é uma garantia, né? Sim. Já era a garantia da garantia. Do cara de fora, exatamente. Lá de fora. Agora você imagina o jeito que esse cara da garantia não fez. Exatamente. Ainda mais retífica, né? Quiser um centésimo lá e, sei lá, o tamanho do prejuízo que dá pra nós. Bem-vindo ao mundo MSA. Eu não faço motor mais. Ontem, eu tava falando isso com um rapaz, porque tem hora aparecem umas coisas boas, né? Igual outro dia o rapaz ligou. Mas você faz o motor de uma Hilux pra mim? Que ano? 2022. Falei, nossa. Se a gente for pensar, tem que ter essa sabedoria, né? Os nossos colegas aqui de oficina, que isso fique muito claro. Não vamos pensar só no valor de uma mão de obra dessa. Sim. Você vai fazer um motor de uma Hilux, tal, beleza, eu vou cobrar bem, não sei o quê, depois turbina, bico, blá, 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 blá. Tá, beleza, mas será que esse faturamento foi saudável? Né? Ia começar depois a tal da garantia por conta de um erro e infelizmente acontece, em retífica acontece demais, né? Tem muitos motores, muitos carros aqui de alto padrão que dá problema em motor. Vou pegar um exemplo de, um Golf GTI. Estourou o motor. O carro tá lá com 500 cavalos. Quem que vai fazer esse motor aqui? Cara, vai ter o fulano que fala que isso aqui é tudo igual, vai fazer, vai montar, vai estourar de novo. Eu escutei um caso desse mês passado. E aí a oficina tem que dar garantia de um trem que ela... E tem que dar. Vai desaguar na oficina. Com certeza. Porque o cara foi lá, pagou 35, 40 mil pra fazer um motor desse lá na MSA. Então a MSA é responsável porque tomou a entrada do apartamento que ele ia dar pra ele morar, pra fazer o motor. Então, assim, tem que ter muita sabedoria. Quando o rapaz me ligou, eu até falei, nossa. Na hora, né? Porque é instintivo, né? Na hora você vai ver um cifrão. Na hora tá. Aí eu peguei e falei assim: bom, diesel, primeiro que já é um trem que. Depois que enquanto eu ainda fazia mecânica geral, já tinha parado de fazer motor diesel, minha vida já tinha mudado, né? Pra melhor. Não agradece, né? Eu uso o livro daquilo. Nem. E é que eu uso diesel, né? Mas não dá. Aí eu peguei e falei assim, cara, não faço. Aí ele pegou e falou assim, mesmo seu negócio é só câmbio, né? Eu falei, nossa, objetivo alcançado. Agora eu falei, é só câmbio, não faço mais. Porque é um cara que lá atrás eu já fiz motores pra ele. Entendi. Gerente numa concessionária. Não faço. Beleza. Não fiz, sei lá o que ele arrumou com essa caminhonete, passa 1 ou 2 semanas, me manda uma Land Rover com problema no joystick. Aí eu até brinquei com ele, falei, agora você me mandou um negócio que eu gosto de brincar. Pegou, mandou lá a Land Rover, ficou 2, 3 dias lá na oficina, arrumamos o joystick e tal, pegou e foi embora. Então assim, não é só faturar, né? Não é só faturar. Exato. Sei lá, vou fazer um motor da Hilux, vai ficar em 30 mil. Nossa, 30 mil, mas esse 30 mil é seu. E a hora que esse motor voltar? Você tá preparado? Ué, igual um colega nosso que é especializado em X marca de caminhonete. Nossa, eu fiz 10 motores esse mês. Falei, putz, não. Bom, né? A gente fica feliz. Tomou 4 processos, 2 voltou, não, deu lucro. Não, voltou 7. Voltou 7. Aqui, o homem falou isso pra mim quase chorando. Voltou 7. E por que volta? Porque monta errado? Não, o cara é um puta profissional, você conhece ele. O cara sabe trabalhar. Só que lá aceita muito peça terceiro. Ele é um dos caras que eu falei, você vai morrer na míngua. Literalmente falando, irmão. Ali. Porque não prospera aquele homem. Você é bonzinho demais, você tem que impor. Até pegando esse gancho de caminhonete. Vou te dar um exemplo que aconteceu com ele. Vou trazer aqui. O cliente comprou os injetores. Maroc. Começou bem. 6 injetor. Comprou na concessionária. Olha aí, prestem atenção nessa história pra vocês verem o que é aceitar a peça. Comprou os injetores na concessionária, original, genuíno. Comprou a bomba de alto, tudo conforme segue procedimento, manual. Bonito. Foi lá, pediu, parará. 36 mil, 40 mil real. Tá aqui. Pagou. Mão de obra da oficina, 5 cruzeiro. Lindão, né? Desmontar um tanque, lavar a linha, troquei o sistema, pô, 5. Bomba de alta 0. Deu bom, tal. Né? Não tem jeito de dar erro. Pá, top. Caminhonete rodou 100 km. Deus é mais. Pagou na rodovia com o cliente. Aí já começou com um guincho. Veio pra oficina. Tirou, fez teste daqui, teste dali. Tem 2 bicos que não tá funcionando, não.
Aí o cliente vai, mas como tem 2 bicos? Vai ter que ir lá ver garantia. Vai na Volkswagen. Tirou os 6 bicos. Volkswagen, ó, tem que mandar lá na autorizada. Pra testar, a autorizada nossa papel. é a X, Bosch, assim, assado. E eu preciso do laudo lá falando que é defeito de fábrica. Manda lá na autorizada. Meu irmão, você acha que a autorizada vai pôr dela na reta sem saber a história disso daqui? Nunca. Não vai. Nunca. Você tem 2 problemas. O biodiesel no Brasil é um lixo. Aí nós temos carros preparados para rodar com Precon 6, uma norma europeia de emissão de poluentes, para um Senado que não entende porra nenhuma, colocando óleo de mamona e gordura de pastel no combustível que você tá rodando com os bicos de alta tecnologia. Sim. Então até o povo fala, Amarok é ruim. Eu falo, cara, eu sou apaixonado e pra mim é a melhor caminhonete do mercado. Top. Mas o problema tem muita tecnologia. Ela é sensível, né? Ela é sensível. Então qualquer coisa ela vai dar problema. Enfim, bombista não. Isso aqui é combustível. Aí pronto. Aí o dono da oficina, não, se é combustível, tá vendo? É o combustível que você pôs. Cliente, vou no posto. Só abasteça em posto de bandeira. Olha o tanto de gente envolvendo no BO. E vamos ver, final da história, onde vai sobrar o BO. Foi no posto. Posto, não, toda semana eu tenho laudo aqui, eu tiro o laudo de dispensão aqui, meu combustível. Então você tem que entrar contra a Petrobras. Porque eu tenho o laudo aqui de todo enchimento meu de tanque, a gente tira o laudo do tanque, então a qualidade tá aqui e salvo toda semana. Não é o combustível. O bombista tirou o dele da reta, falou que era problema de combustível, então como que aconteceu? Não, e nessa aí, alguém teve que pagar o teste desses bicos, né? Exatamente. Foi o mecânico. Esse alguém pagou, foi o mecânico. sei lá, 150, 200 conto por bico. Por bico. Pra testar. Vezes 6. Só pra pegar o papelinho lá. Exatamente. Resumindo, moral da história. Concessionária, meu irmão, isso aí foi montagem dos caras. Aí pronto. Com montagem, eles deixou alguma sujeirinha na linha. E o tanto que é fácil do cliente acreditar que o mecânico errou, né? Ponto. É assustador. Eles acreditam, cara, com a fé ele naquilo comprou a ideia. Acabou. Você deixou alguma limalha. Aí eu virei pro cara da oficina e falei, e aí, você tinha feito um vídeo? Não, fiz nada não, lavei tudo igual eu faço em todas as caminhonetes. E o cara é bom pra fazer. Sim, sabe fazer. E aí, cara, eu limpei e fiz tudo igual eu faço em todas. Mas e aí, quem que vai provar o quê? Sobrou pra mim. 40 cruzeiros. Foi lá, comprou os bicos, tudo, paraná, teve que pagar pro cliente. Mas eu não sou obrigado a garantia. Aí essa é a situação, meu irmão. O cara da garantia, a montadora lá, a concessionária, falou que foi erro de procedimento de lavagem. Ele garante que foi lavado, mas o que prova? A concessionária consegue provar que foi diesel. O posto consegue provar que tem laudo. O mecânico consegue provar o que nessa história? Passando um cartãozinho de 40 e comprando tudo novo. 10 de 4, né? 10 de 4. Aí, só pra ficar mais suave. Podia ter juntado os 40 e comprado uma V6, né? Pra ir andar. Então, mas assim, é muito louco isso, né? Aí é onde... Tá vendo que agora a história ficou totalmente invertida? Sempre é no rabo do mecânico. Cara, sempre. Aí eu te pergunto, você tá disposto a pagar esse preço? Essa garantia? Essa dor de cabeça? Não compensa, Não é à toa que esses dias nós tivemos notícia, né? Você viu lá nos grupos também, um colega nosso da cidade próxima aqui, o cara suicidou, velho. E não é difícil de acreditar que isso aí tem tudo a ver com a oficina, não. Com certeza. Não é difícil. Acharam o cara lá com a corda no pescoço dentro da oficina. E não é difícil de jeito nenhum de acreditar que pode ser um tipo de BO desse. Porque não é só um BO, né? É vários BO. Agora vamos lá. Um prejuízo. O menino lá ainda tem uma certa estrutura. Mas vamos lá. Um BO desse no cara. No Lemuel, em 2013. Tira o cara do jogo. Eu acho que eu não tava aqui com você, não. Acho que não. Tira do jogo. Tira, não tem como, cara. É uma pregada muito grande. Naquela época dava mais de um ano de aluguel. Se eu tomasse de 40. Mais de um ano. E tem muita... E aí você pega, às vezes um mecânico trabalha ali na concessionária 3, 4 anos, fez aquele tanto de curso de concessionária, vai abrir, ainda não tem estrutura financeira, abre ali na casa dele, cobrando muito barato, aceitando a peça de terceiro, sujeito a isso daí, e ele nem prosperar de chegar a sair do fundo da casa dele. Mas por quê? Porque ele já começou errado. Então, quando a gente começa um negócio, Túlio, mas é a condição que eu tenho. Cara, mas começa certinho. Começa com padrão. Justinho. Hoje você tem muita informação.
Pô, cara, assiste um podcast desse daqui, já começa a atualizar, cara, é verdade, eu não tinha essa plaquinha lá na minha oficina, eu vou colocar uma plaquinha escrito que eu não aceito peça. Ah, eu não tenho esse termo. Não, então eu vou montar esse termo. É muito barato você pagar para um advogado fazer um termo desse pra você, perto do que ele vai te isentar no futuro. Ah, Túlio, mas eu já vi gente com termo e ainda tomar problema. Você tá se resguardando. Quanto mais... É aquele ditado, seguro morreu de velho. Então, quanto mais você se resguardar, mais difícil vai ser do juiz dar uma causa pro cliente. Exatamente. E então, acontece bastante com a gente lá, né? Eu não sei lá, não é por conta do seu nicho, mas comigo isso acontece demais. Por quê? O carro começou a dar um problema no câmbio, automaticamente os caras acham que é óleo. Exatamente. Ah, eu quero trocar o óleo primeiro. Aconteceu semana passada com a Território. Quero trocar o óleo. Tá bom. Tem um BO aqui. Não, mas eu quero trocar o óleo. Tá bom. Assina aqui. Pronto. Assina aqui, fez. Beleza, juridicamente, se o caldo engrossar, eu vou perder? Talvez do mesmo jeito. Mas ele concordou, ele não foi coagido para assinar aquilo ali. Então já é um motivo a mais pra gente, né? Tá mais com o pezinho no chão. Exatamente. Agora, o que precisa do nosso colega de oficina fazer? Investir tempo e assistir o PodMec. Porque aqui o que a gente conta? O que você vive, o que eu vivo, né? Você deu um exemplo de hoje na oficina, eu dei um exemplo de hoje. E o que a gente passou, esse caminho que a gente já passou até aqui... Olha o atalho que ele tá ganhando. Exatamente, tem cara que ainda vai passar. Talvez ele vai chegar no mesmo lugar que nós chegamos e vamos chegar mais ainda. Só que ele vai sofrer menos, né? Porque eu sofri pra caralho. Eu também. Putz. Você levar no peito é muito difícil. Não, aqui, 32 anos com essa pura beleza aqui, ó. Eu não era assim, eu não era cara. A estrada tá mais ruim que a minha, viu? Eu só andei na costeleta, velho. Eu só andei na costeleta com... Ar-condicionado me livre, tinha não, né, amortecedor estourado, pai. Com amortecedor estourado e costeleta de 20, assim, ó. Pá, pá, pá. Ó, foi muito sofrimento, velho. Foi muito sofrimento. Então, assim, tem muita informação, cara. Tem muita informação. E tem que ter cuidado, né? Porque tem cliente prêmio. Né? Voltando a falar lá da diferença do cliente de carro prêmio. Pelo amor de Deus, cliente prêmio é diferente de cliente que tem carro prêmio. Às vezes o cara tem um carro de $500 mil e ele não é um cliente prêmio. Às vezes o cara é humildezinho lá com o NIN dele de 15 conto e é um puta cliente prêmio. É um cara que dá até gosto quando ele chega na loja. Então, assim, ter muito cuidado com os espertalhões, né? Os espertalhões aí, o carro dá um sintoma, o cara vai lá no YouTube hoje, pá, e aí ele já quer chegar em você com o argumento que ele viu lá na internet. Não, hoje porque tem nem o YouTube, né? Tem o ChatGPT que já traz um diagnóstico mais preciso ainda. Não, é o padrão, né? Ele levou o padrão, né? Aí o cara vai lá, tal, e ele já chega, não, eu vi que é isso aqui. E os caras ousados, né? Que já chega com o diagnóstico e a peça. Quanto que é pra fazer isso aqui? Quanto que é pra fazer isso aqui? É muito simples. Faz pra ver, né? Depois você me conta. E o pessoal fica muito em dúvida. Ah, mas eu sou pequeno. Como é que eu vou educar o meu cliente a não trazer peça? Eu falo muito que isso é posicionamento. Há uns anos atrás, os clientes discutiam preço. Passado-se um tempo, começou a se discutir embalagem, rótulo. Então, o cliente queria levar onde era bonito. Hoje, o cliente se discute experiência de consumo. Qual a experiência prêmio, né? De consumo a sua oficina tem gerado para o cliente? E é esse o cliente que a gente procura atender. O cliente premium. E você tem que gerar uma experiência de compra nesse cliente. O que a sua oficina está entregando a mais? O que eu digo no termo aí do marketing, né? O over-delivery. O que é o over-delivery? O over-delivery é o que você entrega a mais. Qual o over-delivery da sua oficina? Você está sendo pago só para fazer o que o cliente te pede ou você entrega o a mais? É isso que gera valor e faz o cliente comprar a sua peça, pagar o preço da sua mão de obra. Sim. Porque se a gente vai pegar o pé da letra, o Mercado Livre, como oficina que tem poder de compra, a diferença vai dar em torno aí de 15%. Eu acho que isso é algo contornável quando você argumenta com o cliente. Dá para resolver. Quando tem uma diferença muito grande, eu já deixo a minha equipe de vendas com aqueles vídeos de falsificação. Tem aquela do óleo, tem umas de vela. Eu fiz questão de salvar lá no telefone da oficina. Mostra esse vídeo pro cliente na hora que ele falar que tá indo comprar. Então você já colocou um gatilho mental no cliente. Medo. Tem matéria no jornal, né, da Polícia Federal. Exatamente. Então pode ser que você esteja comprando isso daqui, meu companheiro. E aqui eu tô te entregando isso daqui. Eu te entrego valor. Você tá comprando o preço.
Se amanhã o seu carro dá qualquer garantia, a responsabilidade é minha, parceiro. É minha. Esse fio é meu. Então, se eu troco a sua correia e amanhã arrebenta, o motor que vai dar pau, é eu que vou pagar. Ai, Deus. É eu que vou pagar. Então, por isso que eu sei aonde eu compro qualidade. E às vezes você vai comprar um tensor fora. Tensor é um dos itens que mais tem falsificação no Brasil hoje. Aí esse tensor foi um tensor falsificado, que você não vai saber, muito menos eu, porque a embalagem é muito perfeita, é tudo muito perfeito. Esse tensor trava. Você teve um prejuízo aí de 5, 6. Hoje você não faz mais motor com 5, 6, né? 10, 12, 15. Eu acho que o mínimo é 10 no carro popular, né? E daí você teve um prejuízo de 10 por um tensor que aqui na minha oficina é 180, você tá comprando por 100 no Mercado Livre. Você tá comprando por 80. Então, se tem... O preço tá muito abaixo, desconfia, meu amigo. Porque não existe mágica, não existe almoço grátis. Não. E o dono da oficina, ele tem que entender que ele tem que ter poder de compra. Então, o primeiro ponto, ele tem que ter um KNAI para venda de peças e ele tem que saber comprar, porque a gente ganha é na compra, não é na venda. Sim. Aí o grande problema que esse dono de oficina não consegue se posicionar é, ele tá comprando na autopeças da esquina e tá pegando a peça na autopeça e colocando vezes 2. Ele pegou lá na autopeça por 50 e quer vender por 100. Só que ele não quis procurar um fornecedor melhor. Tá ganhando 100%. E tá ganhando 100%, que na verdade é 50%. Ele não quer procurar um fornecedor melhor, ele não quer ter competitividade em preço. E aí ele se torna o careiro, porque hoje a grande maioria de cliente que não é fiel a uma oficina, ele tem essa impressão do mecânico. Mecânicos são picaretas e careiro. Deus o livre. Então, assim, o cliente já vem com esse paradigma que o próprio dono da oficina fez. Então, eu acho que falta para o nosso segmento? União. O que falta para o nosso segmento? Se posicionar para ter uma precificação melhor. Na hora que todo mundo começar a ir atrás de conhecimento, a ter esse posicionamento, nós vamos ter um segmento forte, muito mais forte. Não vamos ter essa concorrência desleal, esse mercado prostituído. Porque o preço é um só, Lemuel. O preço é um só. Sim. Você compra onde eu compro, sim. Quando você está comprando bem. Quando eu estou comprando bem. Diferente você ir ali na autopeça do João, porque o João comprou aonde nós compramos. Aí o João tá tendo a margem e o mecânico tá indo lá comprando ele com a margem e o João vende o mesmo preço pro Zezinho da rua. E o João não tá errado. E tá certíssimo, o João. Tá certo. Quem tá errado é o dono da oficina, que tá com preguiça, que tá cozido, que acha que ele é só mecânico. Ele não tem que ter um comércio de peça. E hoje a oficina. Aí detalhe importante, ele é só mecânico, ele não tem comércio de peça e ainda tá pagando 50% de mão de obra pro mecânico dele, pagando ainda em CLT. Ah, não, esse cara é um eterno quebrado. Esse cara, ele é quase escravo, todos, né? É a grande realidade. Hoje eu cheguei. Todos. Eu já fui assim, acho que você também. Hoje eu cheguei numa oficina, cara. Tá começando agora. Perguntei, como é que você tá pagando seu mecânico? 50% do que a gente faz. Falei, mas ele entrou de sociedade com você na oficina? É só os dois. Não. Falei, por que 50% do que a gente faz? Ah, porque ele sempre me ajuda em tudo. Às vezes eu tenho que sair pra buscar uma peça. Falei, cara, você tá fazendo tudo errado, você não vai crescer nunca. Você é um excelente profissional. Mas você não vai crescer. Como é que é 50% do que a gente faz? Aí você foi lá, fez o diagnóstico pra ele, só pra ele trocar a peça, ele ganhou 50%. Mão de obra de 100. Você foi lá, arrumou meu carro, arrumei um carro meu lá com ele hoje, que eu não sou especialista ali, ele é muito bom no nicho dele. 1.600 de mão de obra ele me cobrou. Aí 800 é do cara. Falei, cara, você vai ser escravo dele e eu no lugar dele ficava caladinho o resto da vida aqui com você. Ele não investiu em ferramental, sua oficininha tá bonita, elevador, tal, ferramentinha isso, altelzão, brabo. Falei, você tá com tudo pra escalar, mas você vai morrer desse jeito, velho. Porque você não vai ver dinheiro, cara. Não pode. E assim, que fique claro, né? Que não é porque o colaborador dele vai tomar o dinheiro dele. Porque tem gente que acha que pra pagar bem pro mecânico... Eu fui dar um treinamento na oficina, o cara falou que paga 60% pro funcionário dele. Aqui, Uberlândia. Meu Deus. 60%. Aí eu peguei e falei, bom, agora você vai pôr uma máquina de troca de óleo de câmbio, vai investir em trocar óleo de câmbio e você vai pagar 60% da mão de obra. Cara, não vai dar. Aí é onde as oficinas estão sucateadas, não conseguem investir em tecnologia, não conseguem nichar, não conseguem evoluir. Conta disso, cara. Tá muito errado isso aí. Não é que o nosso colaborador tem que ganhar mal também, né? Não, ele tem que ganhar bem, só que ele tem que produzir bem. Então eu acho que é um jogo de ganha-ganha. O que ele investiu pra ganhar 50% daquilo, 60%? Porque, vamos lá,
Fazer uma conta rápida, ele ganhou 60. Se o cara é Simples Nacional, ele tá pagando de 8 a 10% uma nota fiscal. Então já virou 68%. Aí se o cliente que 90% passa no cartão, passou no cartão um pelo outro, vamos falar que ele nem faz antecipação, ele vai pagar mais 3%. Então 68 já virou 71, né? 8, 9, 10, 11, 71. 71%. Aí tá sobrando pra ele 19, 29. 29% tá sobrando pra ele. Aí desses 29 ele tem que investir na máquina nova, ele tem que pagar água, luz, energia, comprar elevador, as despesas toda a oficina, se der um retorno, a responsabilidade é dele, porque o cara tá ganhando 60, não vai ficar no retorno, é livre. 29 não paga isso, velho. Não paga. Aí não é que o mecânico tá ganhando mal. É porque você não arrumou estratégias para sua oficina produzir mais, você conseguir dar uma remuneração melhor para o seu mecânico de uma forma que a sua oficina seja rentável. Todo negócio ele tem que ser rentável. É tudo vive de lucro, né? O comércio vive de lucro. Exatamente. Se não fosse, abria lá ONG, não oficina. Então, comércio de limitado. Então, se é um comércio limitado, ele tem que ter lucro. Senão, ele seria ONG, Sociedade Aberta, SA. Tem que mudar a mente, né? O cara tem que mudar a mente. Então, essa mudança de mente começa aqui, ó, procurando conhecimento. E nós estamos aí compartilhando, né? Toda semana. Show de bola. Toda semana. Mesmo com crise de alergia, mas nós estamos aqui. É isso daí. Aí o homem ruim. Ruim, mas estamos aqui. Mas deu conta de finalizar esse trem hoje. Opa, foi bom, hein? Bom, né? Foi bom. Acho que conseguimos agregar pra turma aí a importância que é essa questão de fornecimento de peça. Sim. O que prevalece, né? Que eu acho que na maioria é o bom senso. E a premissa é não aceitar, mas a gente sempre ter o bom senso. Sim. Que o cliente em primeiro lugar, a gente tem que prezar pelo atendimento do cliente. Sim. E acho que foi isso aí claro e conseguiu dar uma força aí, principalmente para os colegas que estão começando o segmento agora. E assim, isso aí agrega muito. Vale muito a pena, né? Assistir até o final, porque você tá assistindo agora e pode ter um problema desse lá dentro da sua loja. Pode ter 40 mil de ferro te esperando lá. Exatamente. E aqui tá aqui, ó, de graça. De graça. Exatamente. Pra você poder pegar esses 40 mil e passear com sua família, trocar de carro, fazer qualquer coisa. Menos pagar bico de carro que você nem tem. Exatamente. Beleza? Show de bola. Recado tá dado? Tá dado. É então, isso daí. Bora, né? Até semana que vem. Muito obrigado que você ficou até aqui. E faz um favorzinho. Clica aí naquela setinha, dá um joia. Ou se você não gostou, põe pra baixo aí. O importante é você fazer aqui alguma reação para esse vídeo chegar a muito mais companheiros do nosso segmento e fortalecer aí e termos um segmento mais forte, um segmento mais unido. Tamo junto, abraço, fiquem com Deus. E é isso aí, o PodMec é pra mim e é pra você, dono de oficina. Fica ligado, muito conteúdo, muita inteligência aqui compartilhada. E vamos pra cima. Fica aí, mais episódios. Semana que vem tem mais. Vambora? É nóis. É isso aí, tchau.